Pessoal, entrega ou não entrega a partida para o Criciúma? Eis a questão. O Flamengo hoje tem alguns desfalques, já tem tricolores chorando, mas tem este jogo aí entre Flamengo e Criciúma. Deixe aqui nos comentários o seu palpite e o que vocês acham se o Flamengo deveria entregar ou não entregar. Mas antes, vamos ver aí o que a mídia está falando sobre essa partida. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Assim, a gente vai pro Rio de Janeiro com a atualização do lado do rubro-negro, que aí é muita coisa do trabalho profissional e do torcedor com a sua mística. De um lado, um torcedor falando, tem que rebaixar o Fluminense, já que o Criciúma está nessa briga contra o Fluminense. Mas é o Flamengo para fechar a sua temporada muito bem e um trabalho tão profissional do Felipe Luiz. Pedro? Pois é, Mari, enfim, fica mais no campo do folclore do torcedor, né? Com aquela provocação em rede social, enfim, hoje em dia tem muita reverberação, assim, que acontece nas redes, pessoal provocando, fazendo brincadeiras, etc., pedindo, enfim. Mas, dependendo do técnico Felipe Luiz, vai passar muito longe disso, né? Ele vai levar o que é possível de mais forte a campo nesta quarta-feira contra o Criciúma fora de casa, independentemente de se o Criciúma luta contra o Fluminense pela sobrevivência na Série A em 2024. Mas fato é que o Flamengo tem problemas para essa partida, são 5 desfalques, não estou contando nem com aqueles jogadores que já estão fora há muito tempo, né? O Pedro, o Cebolinha, enfim, e o Vinha também, e o Arrascaeta, que fez a operação no joelho, só volta na próxima temporada. Mas, por exemplo, o Gerson e De La Cruz, eles estão fora de ação hoje porque estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E ontem o Flamengo informou que 3 jogadores, por conta de questões médicas mesmo, dores aqui, dores ali, enfim, dores musculares, dores no ombro, estão fora de ação também. Rossi, o goleiro, o Alexandro, lateral esquerdo, e o Léo Pereira, zagueiro. Então eles ficam fora. O Flamengo vai ter um meio de campo ali com Everton Araújo, Pulgar, que retorna, né, depois de suspensão, e também o Alcaraz na frente, Michael, Plata e Bruno Henrique. E lembrando que o Gabigol fica fora também dessa partida porque ele está pendurado com 2 cartões amarelos. Entrasse em campo hoje, aí recebesse o 3º cartão amarelo, não poderia nem se despedir da torcida, porque ele vai embora ao fim do contrato. Então o Gabigol fica fora dessa partida para atuar contra o Vitória no fim de semana no Maracanã. Flamengo, bom lembrar, 66 pontos, 3º lugar na tabela. É muito interessante também tentar pontuar o máximo possível por conta da questão financeira, né? Uma boa premiação aí para as melhores colocações, questão de direitos de TV também, enfim, entra tudo no pacote, e o Criciúma está ali com 38 pontos, vai tentar a batalha também de derrubar esse Flamengo do Felipe Luiz, que foi derrubado até agora pelo Fluminense, curiosidade também. Então vai ser um duelo interessante hoje no Heriberto Ruiz. Valeu, Pedro, pelas informações do lado do Flamengo. Eu tava pensando aqui como formular a pergunta para a turma. O muro lá foi pichado do Flamengo, com entrega. Claro que isso pode ser um torcedor, não necessariamente isso representa a torcida. A gente fala muito sobre a coisa do folclore do futebol. Sobre a provocação, sobre a rivalidade. Você, Jailson, um homem do povo, que você analisa com a mente e com o coração, como que a gente faz essa avaliação da importância para a rivalidade, mas da importância para o clube numa reta final de Campeonato Brasileiro? Acho que a parte de entrega e tudo mais fica para a torcida mesmo, folclore, enfim, alimenta o futebol. Alimenta o futebol, não só o futebol brasileiro. Tem isso, a Premier League, enfim, La Liga, no mundo todo. Acho que fica por parte do torcedor mesmo. Entrega pra eles, eu quero ver. Isso não chega pros caras? Chega. Chega. Eu não vou aqui falar não chega, não. Uhum. Chega. Só que aí é a parte profissional. Uhum. Como o Pedro falou bem, tem a questão financeira, que é muito importante. Felipe Luiz também é um cara muito sério, profissional e tal. Ninguém é muita gente, né? É difícil que alguns jogadores entrem em campo pensando em perder. Uhum. É difícil que isso aconteça. Mas talvez a sua concentração pode ser diferente? O tom da partida? Isso acontece? Acontece sim. Até, por exemplo, o desgaste dos jogadores. Tá desgastado, vamos guardar para o jogo, por exemplo, no Maracanã. Uhum. A prudência em deixar o Gabigol de fora porque quer fazer uma despedida pro cara que é ídolo. Enfim, eu acho que fica mais por parte do torcedor,
mais da provocação, a resenha. Te salvei, sabe? Te salvei naquele ano lá. Independentemente do resultado, a conversa vai existir, né? A resenha. Obrigado por me salvar, ou, cara, os caras entregaram pra me ferrar. A conversa vai existir de toda forma depois da partida, né? A audiência hoje do jogo, a torcida do Fluminense vai estar ligadíssima no jogo. Se um jogador pensar em espirrar, ao invés de correr na bola, acabou. Olha lá, aquele cara lá tentou derrubar a gente. Mas assim, eu acho que isso é uma conversa muito pro fora, né, Marra? No campo é um jogo difícil pro Flamengo. É? É. Criciúma, que eu não esperava que fosse viver essa situação na reta final, por causa da campanha, por ter conseguido fazer alguns jogos bem legais, mas em algum momento também chegou no limite, e o Tencati tenta, vale lembrar, o Criciúma fez 2-0 no Corinthians. E depois a coisa, né, mostrou também que tem um abalo emocional, o Corinthians cresceu, explorando erros do Criciúma, mas o Criciúma tem 2 jogos, sendo que esse é o último em casa, e o outro é contra o Red Bull Bragantino. É um enfrentamento de assim, ou eu te puxo, você me puxa, ou eu te afundo. Então o Criciúma eu acho que vai vender tudo muito, muito caro. Porque senão, no dia seguinte, o Flamengo perdeu o jogo. Corre o risco da gente ser Flamengo centrista e de esquecer que do outro lado tinha um time que estava lutando para não cair. Perder para o Criciúma na casa dele não é só sobre entregar o jogo para Não, o Criciúma tá louco para ganhar o jogo, tá precisando ganhar o jogo, tá desesperado para ganhar o jogo para escapar da zona de rebaixamento. Então, assim, vai ter uma cidade inteira, um time que carrega o nome da cidade, uma história para lutar para não cair. E muito time sofreu jogando lá também, né? Não é o ambiente, dos ambientes mais tranquilos ali de se encarar, né, Jailson? A proximidade ali da torcida, o tipo no gramado, estádio, Caldeirão. Né? Foi o que o Marra falou, a cidade toda envolvida ali, né? Ou boa parte dela, envolvida num time que tá brigando para não cair. Seriedade. O Flamengo... temos que falar sobre o Criciúma, não falar apenas sobre o Flamengo. Sim, temos que falar sobre o Criciúma que... Cara, o jogo, eu tava pensando, como o Marra falou, a próxima rodada. Imagina esse jogo, Criciúma e Bragantino. Em Bragança. Vamos pensar nos resultados aqui. Vamos lá que ficam vivos ainda Criciúma e o Bragantino para essa última rodada. Pode ficar vivo Palmeiras e Botafogo para a última rodada. Sim. A gente vai ter uma última rodada definindo quem vai cair e quem vai ser campeão. A gente chega na 38ª rodada. Não é comum, né? Com nada escrito. O campeão. O texto você vai atualizando o lead ali toda hora porque ele vai alterando de acordo com a rodada. Só a fase de grupos da Libertadores. Mesmo assim, o posicionamento pode mudar. Mas na ponta e na parte de baixo, não na lanterna necessariamente, mas você não vai poder bater no nada antes. E tem a disputa também pra pré, né? A primeira fase da Libertadores também. Essa tá São grande. 3 times, né? Cruzeiro, Bahia e o Corinthians. Então, que fique que última rodada de Campeonato Brasileiro. Impressionante. Mas, pensando em material, o Criciúma ele jogou pra não cair nessa temporada? Assim, jogou pra não cair. Essa é uma realidade de quem vem da segunda divisão, né? Precisa ficar mais um ano na primeira divisão, porque vai acumulando um pouquinho também de dinheiro, né? O Criciúma é um clube que conheceu a glória e conheceu também terceira divisão, é complicado. Para mim tem um trabalho muito sólido. O Tencati chegou a ficar, acho que 8 anos no Londrina, né? Ele consegue fazer bons trabalhos que dão condição ao clube, né? Financeira, inclusive, porque acaba vendendo jogador. Mas, Mariana, era muito difícil competir nesse nível. E ele sempre soube disso. Eu acho uma pena ter chegado nessa situação, mas é uma realidade. Times que vêm da segunda divisão costumam passar por isso. O torcedor do Fluminense vai torcer pro Flamengo hoje? Eu tenho um torcedor lá na redação que eu tenho certeza absoluta. Pouco naquela reunião. Na reuniãozinha pós-programa, porque eu tenho certeza absoluta que ele... Que dá pra ver a câmera dele comemorando baixinho e se sair o gol. Ele ali não conta pra ninguém. Mas não conta, deixa ele quietinho. O Flamengo encara hoje o Criciúma, repleto de desfalques, Roda VT. Mesmo sem objetivos no Brasileirão, o Flamengo foi recebido com muita festa em Santa Catarina. Muitos rubro-negros lotaram a porta do hotel da delegação e transformaram o local num verdadeiro estádio. Até porque a equipe está finalizando o ano de bem com a torcida. E há um ano atrás, o técnico Filipe Luiz nem imaginaria que estaria sob o comando do time que foi campeão da Copa do Brasil.
No dia 3 de dezembro, o Felipe fazia seu último jogo no Maracanã, marcando a despedida dos gramados. E agora, em 2024, está vivendo momentos mais que especiais com o Flamengo. Pelo Brasileiro, o time é o terceiro colocado com 66 pontos e tem um ótimo aproveitamento com o Filipe Luís, 71,4%, além de um desempenho em partidas fora de casa sob o comando do treinador. Até agora, a equipe está invicta jogando fora de seus domínios. Para esse jogo contra o Criciúma, o treinador não irá contar com Rossi, Léo Pereira e Alexandro, que estão no departamento médico. Além deles, Gerson e De La Cruz cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E Gabigol, que está pendurado para não ficar fora do jogo de despedida de domingo. Já a boa notícia é que a equipe terá de volta Luiz Araújo. O jogador está fora dos gramados desde o dia 15 de agosto e retorna nesta reta final de campeonato. Além dele, Eric Pulgar, que completa 100 jogos nesta quarta-feira, está de volta ao time. O Flamengo não tem mais expectativas no Brasileirão, mas quer seguir trilhando o caminho das vitórias. Uma vez para quem não tá muito por dentro, é um jogo também importante para o Fluminense. Não determinante, que ele só depende de si, mas importante, né? Ajuda um pouquinho se o Flamengo vencer o Criciúma, e aí já joga uma terra na cabeça do Criciúma em relação a questão de... Ele briga direto ali com o Fluminense, né? Ô, Vene Casagrande, quantas vezes a gente já não viu nessa temporada o Flamengo, com grandes e muitos desfalques, performar muito bem, fazer bons jogos e, sobretudo, vencer, né? Se a gente for olhar o retrospecto dos jogos em que o Flamengo não tinha os seus principais jogadores, o Flamengo venceu em quase todos eles. Eu não sei nem se em todos, mas em quase todos, com certeza. Claro que o cenário, o contexto era totalmente diferente. Nesses outros jogos tinha uma motivação a mais, o Flamengo ainda buscava títulos, enfim. Nesse caso não tem nenhuma outra motivação, mas assim, só o fato do jogador entrar em campo, vestir a camisa do Flamengo, acho que isso aí eu já considero uma motivação super especial. E os jogadores, eles não podem relaxar só porque o Flamengo não tem mais nada a disputar na temporada. Muito pelo contrário, eles têm que honrar a camisa, eles têm que honrar o salário deles, então não vejo motivos para não ganhar o jogo. Tem que correr atrás do resultado, sim. O torcedor brinca dizendo que tem que entregar porque tem que prejudicar o rival Fluminense. Mas repito, gente, institucionalmente falando, o rebaixamento do Fluminense não seria nada bom para o Flamengo por conta da parceria no Maracanã. Pelo menos é isso que eu escuto no lado da diretoria rubro-negra. Independentemente dos desfalques, são 10 no total, eu acho que o Flamengo tem condições de vencer o Criciúma lá. Não estou aqui dizendo que vai vencer, vai ser um jogo extremamente difícil, até porque o Criciúma é um jogo de vida ou morte para eles. Eles vão querer dar a vida dentro de campo e é um time muito bem treinado. Encarar o Criciúma lá, na casa deles, é um obstáculo muito difícil para qualquer time, não só para o Flamengo, que está recheado de desfalques. Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer, independentemente dos desfalques, independentemente da motivação. Agora, se vai vencer ou não, é uma outra história. Já tem o time, Vene? Não, não tem o time não, acabei de perguntar. O Pulgar joga? Pulgar joga. Ele Pulgar tá com uma marca interessante aí de quantos jogos com o Flamengo? Pulgar, não sei de cabeça. Eu acho que ele vai atingir, Ele joga sim, ele tá de volta. Se ele jogar hoje, ele completa 100 jogos, Pedrosa, o Pulgar. O Pulgar é um ótimo jogador. Talvez o único defeito do Pulgar é que ele toma cartão amarelo de forma muito fácil, assim, de forma boba. É claro que ele joga numa posição que é o de primeiro volante, que naturalmente você tem que matar contra-ataque, naturalmente você tem que ter uma pegada maior para proteger a zaga, mas ele tem esse defeito. De resto, ele é um baita de um jogador, saída de bola qualificada, consegue dar passe em vertical, tem tranquilidade também, tem disposição para poder correr, o que é muito importante quando você vai preencher espaço dentro do meio-campo. Eu gosto muito do Pulgar. Cara, mas se vocês pararem para pensar, e a gente estava falando isso aqui outro dia, né? Como que o camisa 5, quando a gente fala camisa 5, é esse primeiro volante, que antigamente eles vestiam a camisa 5. É o cara que cuida hoje, nessa intensidade que é o futebol, ele cuida do que é mais precioso, que é o gol, né? Ninguém pode chegar ali perto. Quanto mais próximo do gol, maior a chance, obviamente, da bola chegar dentro da rede. Então ele protege os zagueiros, ele protege muitas vezes os laterais, eles fazem uma função extremamente importante. Quantas vezes a gente fala aqui, quando o Hugo Moura joga bem, a importância do Gregory para o Botafogo, quando o Pulgar, muitas vezes ele bem, o Flamengo tá bem, ele não tá bem, o Flamengo não tá bem. Quantas vezes isso acontece no futebol e como essa função tá sendo tão importante hoje pro tipo de jogo que a gente tem intenso. E é super natural esses caras, Pedrosa, terem uma tendência maior a ganharem cartão amarelo, né? Assim... É difícil apontar um que
que não tem essa característica. Eu tenho essa opinião cult há muito tempo, de que a posição de volante hoje no futebol mundial é a mais importante. É mais importante do que a do atacante, é mais importante do que a do zagueiro, porque esse cara ele participa ativamente das duas fases do jogo. Tanto defendendo, como você citou aí, para poder fazer os desarmes, para poder proteger a zaga, quanto atacando, porque a saída de bola ela precisa do volante. Ela precisa para saber como é que ele vai conseguir direcionar o seu time. O Marlon Freitas, por exemplo, é um cara que faz isso muito bem. Ele consegue defender, mas ele também consegue atacar na mesma medida e ser influente lá na parte da frente. É o que a gente brinca aqui de box to box, né? Então é um cara que, por exemplo, o John Textor teve um papel muito importante em não deixar ele sair, porque acha que o Marlon Freitas tem características de volante de Premier League, que hoje é o futebol, digamos assim, mais evoluído do mundo, né? O futebol inglês, o que se pratica lá na Premier League. Então, assim, é essencial você ter um volante bom. É essencial para qualquer time. Existem técnicos, inclusive, que eles seguem uma linha de que eu vou saber como é que seu time joga a partir dos volantes que você tem. Se você tem volantes desqualificados, você vai utilizar a bola longa, você vai querer jogar de uma forma mais direta. Se você tem volante qualificado que consegue proteger, você vai fazer de pé em pé, você vai fazer uma saída de bola, uma transição ofensiva muito melhor. Mas no caso do Pulgar, eu entendo o que você está dizendo, na teoria isso é porque lindo. o Marlon ainda é hoje um 8 ali. O Pulgar, o Gregory, o Hugo, ele é um 5. Ele é o volante raiz, vamos dizer assim, né? Mas é que isso não existe mais. Não existe. Mas eu digo assim, quanto mais próximo da cabeça da área, mais chance você tem da característica dele ser um pouco mais firme. De pegada. E ele na ganhar teoria, mais cartão, né? Eu concordo com você. Mas se a gente for olhar na prática, os cartões do Pulgar não são por causa disso. São cartões extremamente bobos. O Pedrosa tá certo. Ele precisa evoluir isso. Se a gente for parar e analisar, pega os lances do Pulgar e os cartões, não dá pra você falar assim, beleza, esse cartão aqui era aceitável. Não, ele leva muito cartão bobo, ele precisa de fato evoluir isso. E tem vários jogadores que são assim, tá? O Fagner é assim. O Gregory, que faz uma temporada absurda, a melhor da carreira dele, o que ele faz no primeiro minuto da Libertadores, infelizmente, é um momento que ele não deveria fazer. É uma força excessiva que não é de propósito. O Bruno Henrique também faz isso às vezes. Posso pegar um exemplo que passou? Do jogo. O cara é tão competitivo que ele acaba passando dos limites às vezes. Então ele tem que controlar isso. Eu vou pegar um exemplo recente que passou pelo Flamengo. O João Gomes. Ele tinha uma característica muito mais de marcação que o próprio Pulgar. Perfeito. Mas se a gente for parar e analisar, ele levava bem menos cartões do que o próprio Pulgar. Verdade. Por quê? Porque os cartões do Pulgar são cartões bobos, não são cartão assim, por marcação, porque ele precisou fazer a falta, ou pela essa função dele de camisa 5. Eu acho que de fato ele precisa evoluir. O João Vitor do Vasco também é assim. É bom jogador, é mais veloz do que os seus adversários, mas toma cartão bobo. Ô, Vene Casagrande, se você pudesse escalar o Flamengo hoje, como seria? Se eu pudesse escalar, eu, o treinador, Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Inclusive, eu gostaria de falar sobre Davi Luiz. Porque a gente fala muito do Gabigol, da despedida do Gabigol, e com razão é um ídolo, mas eu acho que o torcedor ele precisa também apreciar esses últimos minutos do Davi Luiz, que dificilmente vai renovar o contrato com o Flamengo. A gente está falando de um jogador que foi extremamente importante para o Flamengo em vários momentos. E quando eu falo isso, não é pensando apenas dentro de campo, é pensando fora de campo. Exemplo, o Davi Luiz foi peça crucial no resgate de Rodinei, que fez uma baita temporada naquele restante de temporada dele com a camisa do Flamengo. Então, torcedor rubro-negro, você que viu o Davi Luiz com a camisa do Flamengo, agradeça também. Desfrute esses últimos momentos prováveis do Davi Luiz com a camisa do Flamengo, porque é um jogador extremamente importante, inclusive na história do futebol. Porque se a gente for parar e analisar a carreira dele, é uma carreira brilhante. Dentro de campo eu entendo algumas críticas, de fato, Davi Luiz merecia, mas fora de campo foi um jogador extremamente importante, então o torcedor rubro-negro, tal como o Gabigol, Davi Luiz também merece esse sentimento de despedida do torcedor rubro-negro. Mas, dando continuidade aqui ao time que eu escalaria, Ayrton Lucas, na lateral esquerda. No meio de campo, não tem o Gerson, né? Então, eu botaria o Pulgar, o Everton Araújo, que está à disposição, botaria o Alcaraz e a trinca ofensiva, Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Esse seria o meu time. Torcedor tricolor, tá bom esse time. Dá pra confiar. Dá pra confiar. Olha aqui, o sorteio do Super Mundial vai ser amanhã e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já embarcou pra Doha, ao lado de Diego Ribas. A gente vai ver o que ele disse. Ter o Flamengo não só selecionado para isso, mas estando no pote 1 e o primeiro ranqueado da América, ou seja, de acordo com o ranking da FIFA, claramente parecendo como sendo o quinto mais importante clube do mundo no momento, é muito legal, é uma demonstração muito forte, vamos dizer assim, do trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos e que colocou o Flamengo nessa posição.
Tá aí, Pedrosa. Coisa boa viajar pra Doha, né? Eu tava doida pra ir pra lá, mas eu tô sem dinheiro. Mas isso aí você consegue. Eu queria estar lá semana que vem. Peraí, calma aí. A gente tá falando aqui da Fernanda Maia, ICD, a torcida do Fogão. Agências de viagem. Se vocês não levarem a Fernanda Maia pra Doha, vocês vão estar cometendo um grande equívoco. É semana que vem que eu queria estar lá. Aí a galera vai ter que agilizar. Porque é dia 11, né? Eu acho que mas seria se quiser me levar... um grande erro. Quem vai viajar pelo Botafogo falar nisso? Como sabe? assim? Por exemplo, o John Texel, que vai representar o Botafogo lá, porque o Landim tá viajando, pra teoricamente eu não sei, o porque imagina que tá no olho do furacão agora, né? Eu fiquei com essa dúvida Pode agora. ser o Tairo, não sei, eu não sei, essa informação eu não tenho. Ô, Pedrosa, coisa boa, hein, Pedrosa? Sem dúvida. Disputar o Mundial, eu acho que é o encanto de qualquer torcedor, né? Como eu falei aqui, eu acho que a Libertadores é um título mais expressivo, mais relevante, sabe? Mas, o meu time é campeão mundial. É legal de falar também. Eu conheço um grande amigo meu que, por exemplo, foi ao título mundial do Corinthians no Japão, que foi o último brasileiro que conseguiu ganhar um título mundial em cima do Chelsea naquele momento. E, cara, é o momento mais especial da vida dele. Então, sem dúvida alguma, o Mundial enche os olhos também. Bom, falando em aperto, Criciúma tá numa situação ruim, Z4, precisa vencer o Flamengo. E o Mengão até pode ajudar, porque tem 10 desfalques entre suspensos e lesionados. Hoje é dia decisivo pro Criciúma. O Tigre, que segue assombrado pelo fantasma do rebaixamento, entra em campo contra o Flamengo com uma única missão: vencer. Certeza que com a força da nossa torcida vamos conseguir esses 3 pontos aqui dentro. A tarefa não vai ser nada fácil. O Tigre vive um momento delicado no Brasileirão, zona de rebaixamento e um jejum que já somam 7 jogos sem vitória. O jogo da última rodada ainda está engasgado na garganta do torcedor. Depois de abrir 2-0 no placar, viu o Corinthians virar para 4-2. Em plena Heriberto Wilson. Será que o psicológico da equipe está abalado? Pedir desculpa por esse jogo que nós fizemos, por essa derrota dentro de casa que foi muito dolorosa. Mas temos o ambiente ainda continua positivo. Temos chance de nos manter na Série A. O jogo dessa quarta-feira vai ser mais uma vez no Heriberto Wilson, em casa, onde o Tigre costuma ser muito forte. A promessa é de um estádio lotado, já com os ingressos esgotados. E, pelo jeito, o elenco do Criciúma pode ter um reforço inusitado: o apoio da torcida rubro-negra. Isso mesmo, flamenguistas torcendo por uma vitória carvoeira. Como o time carioca não tem mais chances de título, existe uma força-tarefa da torcida do Flamengo pro time, vamos dizer assim, não se esforçar nessa partida. O muro do Ninho do Urubu, inclusive, foi pichado, pedindo pro time entregar o jogo. E o motivo? Simples, o Tigre é adversário direto do Fluminense na luta para escapar do Z4. Apesar dessa campanha nas redes sociais, no vestiário do Flamengo, o discurso, claro, é jogar para vencer. Fechar com vitórias, acho que é isso que a gente... Quando a gente tá no Flamengo, a gente só pensa nisso, em vencer. Essa camisa, ela exige vencer, vencer, vencer. Então, assim, não tenho nada a prometer, senão trabalho, preparar bem um jogo contra o Criciúma. É um adversário que vem numa fase que não é tão boa, tá no rebaixamento, joga com nervosismo e a gente tem que jogar com as nossas armas para poder vencer. Mas contra o Criciúma, o Flamengo tem desfalques. Gerson e De La Cruz estão suspensos pelo 3º amarelo e Rossi, Alexandro e Léo Pereira foram vetados pelo departamento médico. E o Gabigol não foi relacionado. A boa notícia para o Felipe Luiz é que Eric Pulgar retorna após cumprir suspensão. Já do lado do Criciúma, o técnico Cláudio Tencati também vai ter dor de cabeça para montar a equipe. Tem 2 desfalques importantes. O zagueiro capitão da equipe, Rodrigo, e o volante Nilton cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo. É jogo de vida ou morte para o Criciúma, que precisa vencer para continuar sonhando com a permanência na Série A. Vamos lutar até o final para manter o clube na Série A, que é onde ele deve ficar. Uma perguntinha capciosa, será que o Flamengo vai ajudar o Fluminense a não ficar na Série A, hein? Se o Criciúma vencer, complica muito o rival carioca. A gente vai acompanhar esse jogo. Campinho do Fla na tela, Flávio Amêndola e Fernandão. Fernandite, esse é o Mengão que vai tentar ajudar o Fluminense hoje à noite, vencendo o Criciúma. Matheus Cunha que pega demais no gol. Demais. Wesley na direita, Fabrício Bruno, super rápido. Léo Ortiz e Beijinho na esquerda, Ayrton Lucas. Everton Araújo, Eric Pulgar na direita, Plata, que segundo o Bocão é outro nome, cega ele, vovó. Alcaraz
Michael, no ataque Bruno Henrique. Pô, no papel esse time é 200 vezes melhor que o Criciúma, mas jogar no Heriberto Hilse e sem muita motivação de título ou de vaga é outra coisa ou não, Fernandão? A motivação tem que ser estar lá. Não tem que pedir motivação para jogador de futebol, principalmente jogando no Campeonato Brasileiro, com as coisas todas acontecendo, campeão da Copa do Brasil, você está ali representando a sua instituição, representando a tua carreira. Todo jogo, que a gente já falou sobre isso aqui ontem, todo jogo que você vai jogar, você coloca a sua carreira em jogo ali, você coloca tudo que você já fez, ou mais ainda, tudo que você quer almejar, todo mundo quer estar melhor no ano que vem, e vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo tem que entrar do jeito que tem que ser feito, da melhor forma possível. O time, acredito que o time continue com a intensidade lá em cima, marcando o Criciúma no seu campo de defesa, só que o Criciúma tem sido muito eficiente quando joga em casa, principalmente contra quem? Contra os times do Rio de Janeiro. Ele tem sido muito eficiente mesmo. Não me lembro se já perdeu, acho que ganhou todo mundo lá, não perdeu ainda em casa para times do Rio de Janeiro, o que é um dado que não Quando foi Criciúma e Vasco? Aqui. 4-0. Aqui não fala não, porque eu tava lá em São Januário. 4-0 Criciúma. Show do Bolazzi. O rapaz deu aquela viradinha. Bolazzi. Sim. Então, mas esse Criciúma, não é brincadeira não. Tem dias que eu penso assim, caramba, esse time do Criciúma é um bom time pra estar nessa posição. E tem dias que eu falo, caraca, os caras estão batendo cabeça, não dá pra saber o que esperar. O Criciúma começou muito bem, o brasileiro. Sim, eu lembro. Teve um início ali, até metade do primeiro turno. Eu lembro do Neto bem. falando isso lá em São Paulo, num programa que eu participei lá, o Neto falando até, eu esqueci o nome do treinador do Criciúma agora. Tencati, Cláudio Tencati. E que aí ele passou por um momento de turbulência, quase foi demitido, mas a diretoria segurou. E esse jogo pro Criciúma hoje, ele é vida ou morte. É fundamental vencer o último jogo em casa do Criciúma no campeonato, se eu não estou enganado. Então é necessário a vitória contra o Flamengo, que tem 6 desfalques, né, GV? Além do Gerson e do De La Cruz suspensos, não tem o Rossi, não tem o Alexandro, não tem o Léo Pereira, o Gabigol, que poderia ser uma possibilidade, está pendurado, a direção decidiu preservá-lo para ele ter a despedida contra o Vitória na próxima semana, no próximo fim de semana. Então é um time muito modificado. Se a gente parar para observar, tudo bem que esses caras jogam juntos e tal, mas é um time bem mexido. Sem o Arrasca ainda, que também está fazendo aquele procedimento para ele voltar melhor no ano que vem. Mas ainda assim é um bom time. Tem a volta do Pulgar hoje. Outra boa notícia é o Luiz Araújo, que também está 100% recuperado do problema no joelho que ele teve. Acho que vai ter alguma minutagem, especialmente no segundo tempo. Mas é um bom time, eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem aberto. O Felipe deixou muito claro na entrevista coletiva depois do jogo contra o Inter que se tiver alguém que não estiver entregando dentro do campo, ele vai tirar. E ele quer colocar dentro do gramado os atletas que vão performar. Então eu acho que essa seriedade, ela internamente, ela é muito grande para que o Flamengo tenha um bom resultado hoje, independente de ajudar ou prejudicar co-irmão ou não. Fernandão, como jogador, aqui, os caras que estão aqui, o Everton Araújo já conseguiu fincar a sua bandeira, o Wesley está num momento excelente, o Ayrton Lucas precisa ainda mostrar, porque o Alexandre está lá, e mesmo que ele vá para a zaga ano que vem, como muita gente diz, tem o Vinha. Isso aí. O Pulgar não é mais absoluto no Flamengo como foi em outro momento. Plata e Alcaraz precisam mostrar. Michael ainda precisa nesse retorno, apesar de ter feito boas partidas. E o BH é o BH. Então aqui, os caras precisam mostrar serviço ainda, até porque a temporada está começando que vem. E o Flamengo, não sei, vai ao mercado agora nessa janela para se reforçar. Não, claro que vai. E não esqueçamos que o próprio BH, em toda a sua história, era reserva do Cebolinha. Isso aí. Jogando na posição que ele teve notoriedade no futebol brasileiro e mundial, o Cebolinha vinha no momento melhor. O Cebolinha foi um grande desfalque que o Flamengo teve na temporada, junto com o Pedro, na minha opinião. Era um dos melhores jogadores do time. Do time e do Brasil. Aquele cara que conseguia quebrar as linhas, fazia diferença quando os times vinham marcando o Flamengo atrás. E essa necessidade do Criciúma pode ajudar o Flamengo. Porque, como eu falei, no jogo do Botafogo e Inter, o Criciúma vai ter que se expor um pouco mais, uma coisa que ele nem está acostumado muito a fazer, que é sair um pouco mais pro jogo, ter que atacar a equipe adversária com um pouco mais de intensidade e veemência, porque ele precisa desse resultado para poder continuar buscando sair da zona de rebaixamento. Então o Flamengo usar isso a seu favor, sem desespero nenhum, mas com muita velocidade de Michael, velocidade de Bruno Henrique, Wesley, Ayrton Lucas. O Flamengo tem tudo para causar muitos problemas pro Criciúma hoje. E basta saber se vai fazer isso. Desculpa, não, fica à vontade. Não. Uma mudança de posicionamento na zaga, né?
O Léo Ortiz jogando pelo lado esquerdo. Não jogou ainda esse ano, né? Mas não, sempre que o Fabrício, o Fabrício entra, eu já vi um jogo... No Bragantino era assim. Eu já vi um jogo até ele avisando. Ó, vem pra esquerda. E até entre os dois é uma briga por posição. É isso. Né? Tem que jogar bem. Você conhece o FF? Felipe Feroz? Ele tá dizendo que essa é a zaga que jogava junto no Bragantino. Isso aí, Léo Ortiz e o Fabrício. E o Léo pelo lado esquerdo mesmo. E assim, isso é pode ser um pouco diferente, porque o Léo, ele tá muito habituado a sair jogando, né? Dar aquele passe pra quebrar a linha. Mas lá não dá, não. Não, e agora, jogando pelo lado esquerdo, ele pode ficar um pouco torto pra dar esse passe. Então, vamos ver como é que o Flamengo vai se ambientar. O destino está preparando uma surpresa pro Fluminense. Esse senhor aqui, que teve uma passagem pelo Flusão, vai dar-lhe uma porrada, desculpe meu francês, e vai fazer um dos gols da vitória do Flamengo de logo mais. Por que o Gabigol não tá, hein, Bigode? Porque ele tá pendurado. E o jogo do final de semana contra o Vitória é a despedida dele. Rapaz, o João Lidton, lembra dele? Pô, João saudade. João Lidton me mostrou ontem a fila para comprar o ingresso do jogo do Gabigol domingo. O outro. Fernandão, a fila. Primeiro tem que ser sócio, né? 300 mil pessoas. Aí o Flamengo fala que vai fazer estádio de 75 mil, aí os antes, não vai encher o seu estádio. Não vai não, pô. Tu não sabe nem o que é isso, pô. 300, nenhum Aeros, tirando do Flamengo, botou 300 mil pessoas na rua. Nenhum. Tirando o Flamengo campeão lá. O 2019? Que foi igual o bloco da Preta Gil, que teve no Carnaval, que fecha a Presidente Vargas inteira. Foi mais milhão. Irmão, 300 mil pessoas pro jogo que não vale absolutamente nada, mas é a despedida do Gabigol. E ainda tem o torcedor que conseguiu comprar o ingresso, se ele pagasse, se eu não me engano, R$5 a mais ou R$10 a mais, ele tinha um ingresso especial com o rosto do Gabigol. Sem contar pagando quanto a mais? Acho que 5 ou R$10 a mais. Mas eu ia querer, pô. Claro, obviamente. Na verdade, é esse domingo agora, gente. Acaba agora o campeonato. Domingo agora. E também vai ter copo lá do Gabigol, vão ter algumas ações. Eu tenho. O Bernardo comprou. Ah, é? Tem do Gabigol, tem do Zico, tem do BH, tem do Diego Alves. Olha aí. Domingo agora que não é só final do Campeonato Brasileiro, como aniversário da minha mulher. Então, peraí. Pedrinho, por gentileza, um Kennedy aí. Fernandão, já faço uma declaração em advance. Declaração de amor eu faço pra você todos os dias, quando levo café da manhã pra você na cama. Te amo. Economizou. Espero que não economize no presente. Mas sabe o que é? Porque hoje, GV, hoje ainda é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira! Na sexta-feira ele vai trazer aqui um buquê de flores. Vem cá, você leva café da manhã pra sua mulher todo dia? Praticamente. Café da manhã não. Não, café. Porque ela só toma cafezinho preto. Cafezinho na cama todo dia. Até porque se ela for fazer, meu irmão. Eu prefiro beber água no chuveiro. Vai apanhar. Não, mas isso é um ponto pacífico lá em casa. Tipo assim, a cozinha fala, Bebão, vai na cozinha, fala, onde é mesmo? Tem GPS aí, sabe nem o que é. Agora quando é o Bernardo. Quero aproveitar aqui pra dar parabéns, sabe pra quem? Pra galera do Niterói Rugby, campeão adulto de quê? Terminou o campeonato carioca de handball. E Niterói Rugby é como se fosse um clube que também tem a modalidade de handball. E o Leozão me passou aqui que o Niterói Rugby foi campeão carioca. Aquela galera, o Bruno Souza, o próprio Léo jogou muito tempo também handball em Niterói. Então terminou o campeonato e Niterói faturou mais uma. E quem quiser saber tudo sobre handball do Rio de Janeiro, só seguir lá na página do Instagram. É FERJ também, mas tem um H, né? Do handball. Federação de Handball do Estado do Rio de Janeiro. De novo, lá no Instagram, FERJ com H, FH, oficial.com. É só dar uma corrida lá que você acompanha tudo. Tem muita gente que pratica handball no Rio de Janeiro. Então agora tá tudo organizadinho. O Leozão tá à frente lá da comunicação, tirando onda. E parabéns ao Niterói Rugby. Se for ter festa de celebração, chame a gente. Apesar de que os caras do handball são igual os caras do rugby. Né? Irmão. A gente vai chegar lá, tipo aqueles franzinos assim, os caras pô, sai daqui, menor. Duvido ciscar com o Tio Gary com a gente. Duvido. Até porque nem pode. Os caras não tomam sequinho. Tomar a cerveja vai ficar com a gente. Eu também tô sequinho. Isso é o que você diz. Mas bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Hoje o Flamengo enfrenta o Criciúma aí com inúmeros desfalques, né? Já tem tricolores aí chorando, falando que o Flamengo não deveria ter feito isso, não deveria fazer isso, que lá na frente a conta vai fechar. O Flamengo que não tem mais pretensão nenhuma, não tem mais chances nenhuma de ser campeão brasileiro, né? E alguns jogadores aí sentiram, né? O Flamengo já vinha com alguns desfalques no decorrer do campeonato. Isso é normal, o Flamengo foi o time que mais teve desfalques no decorrer do campeonato. E agora no finalzinho, né, tem 3 grandes desfalques aí. Um é o goleiro Ross, também, que sentiu o ombro, né? Outros jogadores sentiram a coxa, o Alexandre também sentiu, o Gabigol não foi relacionado. E o Flamengo tem aí inúmeros desfalques para essa partida.
mas grande parte da torcida está aí pedindo para que o Flamengo entregue essa partida para o Criciúma. Grande parte da torcida está pedindo que o Flamengo não jogue aquele futebol que a gente sabe que o Flamengo é capaz de jogar. A gente sabe que o Flamengo tem total capacidade de vencer o time do Criciúma, mas possa ser que aconteça um eventual apagão em campo, algo assim, né, com esses desfalques, esses jogadores que entraram não estejam entrosados. Pode mudar ali essa partida, o Criciúma sai com uma vitória ali de 1-0, algo do tipo assim, quem sabe. Mas na sua opinião, o que vocês acham? O Flamengo deveria entregar essa partida? Vocês acham que o Flamengo tem que jogar e vencer, empatar, jogar, mostrar raça em campo? Vocês acham? Mesmo o Flamengo não tendo mais pretensão nesse Campeonato Brasileiro, já estando garantido na Libertadores de um ano que vem. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, deixa aqui também o seu comentário, o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Criciúma e Flamengo, Flamengo e Criciúma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!